Fala galera do Lem Campus, tudo bem? Meu nome é Pedro Deslandes, sou representante do GED PUC Minas e eu estou aqui com o Paulo Vitor. Se apresenta aí, Paulo. Fala rapaziada, tudo bem? Meu nome é Paulo Vitor, eu sou representante do GED USP e a gente está E aqui hoje, eu e o Pedro. Desculpa, Pedro, para falar não, de janela de transferência. Pode continuar aí. preocupa não, é que é um tema bem empolgante, tá? A gente já está querendo começar logo. Exato. Mas é isso, começando mais um Lem Campus então sobre janela de transferência. E para falar sobre esse tema hoje, a gente trouxe o craque, André Oliveira. Por favor, André, se apresente. Fala pessoal, muito boa tarde para todo mundo. Craque, Pedro quebrou muito meu galho, né? Tô começando aí igual todo mundo aqui. Meu nome é André Oliveira, como ele falou aí. A gente se conheceu, inclusive, há pouco tempo eu saí do Cruzeiro, né? Fiquei responsável durante um ano e pouco dentro do departamento jurídico por essa parte internacional e recentemente fui contratado para trabalhar no Berlin Sports Law, que é um escritório alemão que tem também uma filial em Lisboa e tem outra aqui no Brasil. No momento eu estou baseado aqui em BH mesmo, trabalhando remotamente. E a minha área de especialização é essa, né, de Direito Desportivo Internacional. Tenho um Master no ISG de Madrid, né, fiz em 2019, me formei como advogado aqui pela UFMG. E desde o meio do curso, assim, sempre busquei muita informação, muito estudo em relação a essa questão do direito desportivo. Acabei conseguindo fazer disso minha carreira, né, por sorte. E estamos aí na luta. E muito obrigado a todos pelo convite. Espero que eu possa contribuir pelo menos um pouquinho com a quase nada de experiência que eu tenho aqui até hoje. Não, que é isso, a gente que agradece. E então, André, já que você falou aí da sua carreira no direito internacional desportivo, janela de transferência é um termo que se usa muito nessa área. E então não tem como a gente começar essa conversa sem você explicar antes para a gente o que é a janela de transferência e quais são seus objetivos. Beleza. Primeiramente, é importante a gente ter a noção de que janela de transferência é um termo que é atécnico, né? Ele é um termo, tecnicamente falando, ele é errado, né? Não se usa esse termo porque, na verdade, o termo técnico correto é período de registro. Né? A janela de transferência é um termo que foi, acredito eu, que tenha sido criado, né, pela imprensa, talvez, para já dar uma ideia prática do que é isso, né, em termos de cotidiano. A janela de transferências, ou o período de registro, né, é o período durante o qual os clubes são autorizados a registrar os atletas, né, como representantes da instituição. Então, se você tem, por exemplo, uma situação internacional, um atleta chegando ao Brasil, vindo de fora, ele só pode ser registrado no Brasil durante esse período da janela de transferências, que é o período de registro. A questão não é a transferência em si, é o registro do atleta, porque você pode transferir atletas a qualquer momento, né, não existe nenhum tipo de limitação nesse sentido, mas você não pode registrar o atleta. Então, acaba que você tem essa limitação e não adianta nada você contratar um atleta, trazer, assinar um contrato de trabalho com ele e não poder registrar, que ele não vai ter condição de jogo, não vai poder cumprir, né, o fim da negociação, que é fazer com que ele represente o seu clube. Então, para que o atleta aqui no Brasil, né, tratando em termos nossos nacionais, caia no bid, que é a expressão mais comum aí, o registro é imprescindível, tá? E o registro só pode acontecer dentro da janela de transferência, né, ou período de registro, de acordo com a sua vontade de chamar no termo técnico ou no termo prático, midiático. E é importante também colocar que isso não se confunde com as regras dentro dos próprios torneios, tá? Para além da janela de transferência, né, do período de registro, pode haver outras limitações, do tipo período de inscrição para o próprio campeonato, limitações em relação à transferência de um clube para o outro, enfim. Cada campeonato pode ter suas limitações, elas são complementares à janela de registro. A janela de registro é uma questão administrativa junto à CBF, no nosso caso, e à FIFA, e a questão dos campeonatos vai de competição para competição. André, de novo, bem-vindo. É um prazer enorme tê-lo aqui. E eu acho que você já começou a entrar na segunda pergunta, então, só complementando, gostaria de perguntar justamente quem regula o tempo de duração da janela e se existe um limite, por que ter um limite. E, assim, eu gostaria também de que você detalhasse em questão nacional, tratando do Brasil, né? E aí eu acho que se aplicaria também aos outros países, e internacional, assim, quem delimita é a FIFA, a CBF, se tem esse tangenciamento entre os dois órgãos. A FIFA, como ela faz na maioria das coisas, ela coloca regras gerais que devem ser obrigatoriamente assimiladas para dentro do regulamento nacional. Esse é um caso que não foge a essa regra. A FIFA coloca no artigo 6º
do RSTP, né, que é o Regulations on the Status and Transfer of Players, quase que uma bíblia do direito desportivo internacional, né? Quase tudo que a gente tem de direito material da FIFA está dentro desse regulamento, e o artigo 6 prevê as condições dos períodos de registro, né? Eles chamam de registration period, e ela mesma determina as regras em relação a quando que vai ser, qual vai ser a duração máxima, né? E as associações nacionais são livres para poder seguir essas regras, porque elas têm alguma flexibilidade, né? Mas elas têm que seguir os parâmetros já colocados pela FIFA. A FIFA tem mais de 200 associações filiadas, né? Vocês já provavelmente ouviram isso, mas a FIFA tem mais membros do que a ONU, né? Então, internamente, é muito difícil para a FIFA controlar todas as situações, né? Mas, como acontecia aqui no Brasil, por exemplo, a gente tinha uma inexistência de janelas de transferências nacionais, até pouco tempo atrás, vai começar agora, inclusive, semana que vem, a primeira janela nacional que a gente vai ter. Mas a nível internacional é sempre a FIFA, ela sempre coloca os parâmetros e todo mundo é obrigado a seguir. Ela só deixa uma margem de flexibilização para que cada associação se adapte ao seu próprio cenário, né? Tanto com relação ao início e final das datas da própria temporada, quanto a outros interesses, né? O posicionamento das janelas de transferências pode ser uma política de incentivo de venda ou contratações de atletas, né, por parte da própria Federação Nacional. No caso da CBF aqui, como a gente é uma associação já bem estruturada, né, uma liga bem forte, e ela é voltada para exportação, mas isso não depende, não depende de um tipo de incentivo, né, já é um movimento natural que os jogadores brasileiros exportem. A janela de transferência fica mais ou menos na mesma época que seria uma janela de transferência europeia, com a diferença de que o nosso ano, né, a nossa temporada começa no início do ano e acaba no final, e a deles começa no meio, acaba no meio do outro ano. Então, a lógica de uma janela grande no começo e uma janela menor no meio é mantida aqui no Brasil, como acontece na maior parte das ligas grandes do mundo. E, André, as federações, elas têm liberdade, como você disse, para colocarem durante o período do ano que quiserem essas janelas. Mas esse período de inscrições, ele é obrigatório? Todos os campeonatos possuem? Como é que funciona? Todas as associações são obrigadas a ter o período de registro internacional. O internacional é sempre obrigatório, né? Igual eu falei, existe uma infinidade de associações, então para a FIFA é difícil controlar se nacionalmente existe isso ou não, mas é uma tendência, né? Existe uma pressão da FIFA para que isso exista. Isso aconteceu, acabou fazendo com que no Brasil exista também uma janela de transferências nacional, mas a internacional é obrigatória para todo mundo. Fica facultado às associações apenas escolher, né, a margem de tempo, assim, o intervalo de tempo que eles vão colocar, o início e final, de acordo com os próprios interesses, mas a janela internacional é obrigatória para todo mundo. Perfeito, perfeito. Né? E aí eu queria saber se dentro desses períodos ou fora, né, cabem algumas exceções, não sei, alguma contratação que possa ser feita mediante algum argumento, alguma justificativa? Cabe alguma exceção? É prevista alguma exceção nesses regulamentos? Sim, existem algumas exceções mais óbvias já estão previstas nos próprios regulamentos da FIFA, porque elas são, vamos chamar assim, mais comuns, né? Tem uma regra mais objetiva, e os exemplos principais são 3 aqui, né, que estão previstos no próprio artigo 6 do RSTP. O primeiro deles é o atleta cujo contrato tenha se encerrado antes do fim do período de registro, né? Então, assim, supondo que a gente tem o final do período de registro, sei lá, no dia 15 agora. Se eu sou um atleta e meu contrato acaba agora no dia 12, né, e eu fico sem contrato nesse período, como eu acabei antes do período de registro, supostamente eu poderia ser registrado pela associação que tem interesse em me registrar, porque quem faz o registro é a associação, né? O clube apenas pede para que a associação faça. Eu poderia ser registrado fora desse período. Claro que o próprio artigo já prevê isso, né? A FIFA coíbe abusos no sentido de término de contrato por justa causa, enfim, que as partes envolvidas não façam nenhum tipo de combinado para burlar as regras, né? Mas, no geral, o atleta que tem o vínculo dele encerrado antes do fim do período de registro, se determinados requisitos forem, né, preenchidos, não for detectado nenhum tipo de abuso, nem nada, eles podem ser registrados fora do período de registro. No futebol feminino, importante isso dizer também, tá?
as janelas de transferência são válidas para o futebol feminino também, da mesma maneira como no masculino, e elas não são obrigatoriamente simultâneas, tá? Do feminino e do masculino, cada associação determina do jeito que preferir. E no feminino a gente tem algumas exceções bastante recentes por causa da questão da licença maternidade, né, que a FIFA institucionalizou isso nos regulamentos. Então existem algumas exceções para atletas que vão sair de licença maternidade e depois retornar fora do período de registro, né, ou atletas que entram como substitutas das atletas que saíram para licença de maternidade, elas podem ser registradas também fora desse período, né? Isso foi um grande avanço, inclusive, né, para o futebol feminino, uma coisa muito, muito positiva. E tem um terceiro exemplo aqui que a FIFA colocou nos próprios regulamentos, que é os atletas que tiveram seu contrato terminado por força da Covid-19. Eles não especificam exatamente o que é exigido, né? Se assim, o atleta pegou Covid e não vai estar disponível para disputar o início do campeonato, aí termina, enfim. Você tem que comprovar de alguma maneira que houve um vínculo entre a Covid, né, a pandemia como um todo, e a rescisão do contrato do atleta. E aí, supostamente, a associação nova poderia registrá-lo. É claro que isso sempre fica sujeito à legislação nacional, né? Isso nós estamos falando sempre, quando a gente fala de regras da FIFA, a gente está falando sempre de situações internacionais, mas essa é também uma exceção. E a própria FIFA, se você tiver algum outro tipo de situação que você sente que seus direitos foram violados, né, na posição de clube ou do atleta, você pode recorrer à FIFA. Eles têm uma série de órgãos judicantes para poder tratar desse tipo de situação, então você pode submeter o seu pedido de inscrição fora do prazo à FIFA, e a FIFA vai analisar no caso concreto, né, e averiguar se, de fato, você tem direito à inscrição fora do prazo, ou se você simplesmente perdeu o prazo, deu azar, rodou e tchau. Eles têm essa discricionalidade também. E, André, só para eu ver se eu entendi direito, existe alguma consequência para você realizar uma compra ou venda do atleta, um registro fora desse período? Olha, igual eu falei na primeira pergunta, você pode contratar e vender, né, comprar e vender atletas o ano inteiro. O problema é só a questão do registro. Quem faz o registro é a associação, tá? É importante isso. O clube solicita a associação nacional que faça o registro, e quem faz mesmo o registro é a associação. Então, se você contrata um atleta fora do período de registro, das duas, uma. Ou a associação vai proibir o registro, que é teoricamente o certo, a menos que você se encaixe em alguma das exceções, ou a associação está burlando, né, as regras da FIFA e, por isso, a própria associação corre risco de ser sancionada. Desse modo, supondo que no caso aqui que a gente trabalhava no Cruzeiro junto, né, se o Cruzeiro solicitar a inscrição de um atleta fora do período de registro e a CBF realizar esse registro, né, eu entendo que a responsabilidade é da CBF, e acredito que a FIFA entenderá da mesma maneira, porque a regra, o Cruzeiro não é um membro diretamente da FIFA, né? A relação que existe entre a Federação Nacional e a FIFA. Então, a FIFA só tem poder de punir a Associação Nacional. Ela impõe que a Associação Nacional cumpra as regras dela em solo nacional, mas, na verdade, a relação jurídica que existe é entre CBF e FIFA. Então, o punido nesse cenário aí seria a CBF por ir contra os regulamentos da FIFA. Perfeito. O risco... desculpa. Pode continuar, desculpa. Não, o risco que você correria seria só contratar o atleta e não poder usar, né? Igual a gente estava falando no começo do programa aí, eu até procurei aqui um exemplo, porque eu esqueci o nome do jogador, cara. Teve um jogador português, uns anos atrás, que foi contratado pelo Manchester City junto ao Sport de Portugal. Ele foi contratado bastante de última hora, no último dia, e por coisa de 3 ou 5 minutos, se não me engano, que fechou a janela, né, eles não conseguiram registrar o atleta, ele teve que ficar 6 meses treinando sem poder jogar. Não estou lembrando o nome dele agora, mas foi um caso famoso, um jogador que foi vendido do Sport para o City. Então, assim, só para ilustrar que a FIFA é bastante intransigente nesse sentido. Então, se você não tiver nenhum tipo de justificativa realmente plausível ou que se encaixe em alguma das exceções que já estão previstas, eles realmente não passam pano para ninguém e realmente impedem os jogadores de ser transferidos, né, de ter seu registro transferido. Eu também lembro vagamente desse caso do City, do Sport, só que eu também estou tentando lembrar o nome do jogador, não faço a menor ideia. Deu branco completamente. Se a gente conseguir lembrar, a gente fala. Mas, passando para a próxima pergunta, eu queria agora trazer um pouco mais de especificidade sobre as transferências nacionais, assim, as janelas no Brasil. Elas têm alguma especificidade do Brasil, assim, que seja clara e evidente daqui, que seja diferente das outras? E eu queria também saber um pouco de você, se você provavelmente deve conhecer já, como você trabalha na área há um tempo considerável, a história, assim, de evolução
da janela, igual você falou que agora vai ser a primeira vez que o Brasil vai ter uma, que vai começar em breve, né, essa janela de registro, né? Se ela teve uma evolução, se ela melhorou, piorou, na sua opinião também, assim, pode ficar à vontade. Olha, primeiro só esclarecendo como é que funcionava aqui, o Brasil sempre teve, né, desde que a FIFA impôs essa regra, né, ali final dos anos 90, ano 2000, que foram quando surgiram mesmo os regulamentos da FIFA em grande escala, assim, né, e não foram só baseados em decisões específicas, isso logo depois do caso Bosman, né, vocês já devem ter ouvido falar, que deu origem a toda essa questão de transformação da indústria do esporte em mercado. O Brasil nunca teve janela de transferência nacional, né, as limitações que a gente teve internamente sempre foram as limitações das próprias competições. Então, a gente tem, por exemplo, aquela limitação que ainda vale, né, que o atleta só pode jogar 6 partidas antes de se transferir para outro clube da mesma divisão. Se não me engano, essa regra vale para a Série A e para a Série B. Oh, peraí, minha cadeira estragou aqui, perdão. A gente tem também a limitação, e essa já é imposta pela FIFA, mas é refletida nos regulamentos internos nossos aqui, de que o atleta só pode ter registro por 3 clubes durante a temporada, sendo que só pode atuar por 2. Né? Então, é esse tipo de limitação que a gente tinha. Não é uma limitação diretamente relacionada ao período de registro, né, janela de transferência, porque isso realmente antes não existia. Você vê que atletas ficavam aí meses a fio sem jogar, e no meio do torneio eles eram inscritos e começavam a jogar na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, tinha clube contratando reforço, enfim. Isso agora vai acabar, né? Esse ano, no dia 19 agora, se não me falha a memória, eu acho que é isso, começa a primeira janela de transferência nacional nossa, que vai seguir, a nossa janela de transferência nacional vai seguir a internacional, né? Não existe nenhuma previsão de que isso seja obrigatório, até onde eu sei, mas a gente vai fazer essa situação paralela, né, a nacional e internacional, para poder dar previsibilidade para o campeonato, né? Todos os clubes, todos os investidores, o torcedor, todos os organizadores já vão saber o que esperar, né? Vão saber qual vai ser o elenco de cada time para aquela competição específica. E, na minha opinião, isso só tem vantagens, né? Eu acho que isso torna o esporte mais organizado e faz com que o clube se planeje melhor, né? Eu considero isso uma evolução muito grande dentro do nosso futebol, né? E a FIFA começou com esse tipo de regulamentação quando começaram as transferências internacionais em massa, né? Que foi nessa época que eu falei, final dos anos 90 ali. E eu acho que o grande marco para isso ter acontecido da maneira como a gente conhece hoje foi a implementação do TMS, que é o sistema da FIFA, né, o Transfer Matching System, que é por onde passam todas as transferências internacionais do mundo, né, inclusive de atletas amadores, todos que participam do futebol organizado, né, que vão estar envolvidos em transferências, são obrigados a registrar tal transferência no TMS, né? O TMS é o sistema da FIFA em que os 2 clubes envolvidos e as 2 associações envolvidas têm que inserir as informações, elas têm todas que dar match, né? Por isso o nome do sistema, para que a transferência ocorra e para que o vínculo desportivo, né, o vínculo federativo de um atleta passe de um clube para o outro. Então esse, na minha opinião, foi o ponto de virada, né? Foi quando a coisa se tornou realmente organizada, né? E daí para frente só melhorou nesse sentido, ficou muito mais difícil você omitir informações da FIFA, enfim, você em se engajar naquelas transferências que a gente sempre fica perguntando como que isso aconteceu, né? Porque é coisa meio obscura assim. Isso tá acabando, tende a acabar, e eu acho que o fato de o Brasil ter colocado uma janela de transferências nacional pode fazer com que, a gente espera que faça com que, né, a organização do nosso futebol aqui aumente nesse sentido também. Então, antes de pular para a próxima pergunta, André, eu só queria complementar, até para o pessoal de casa entender melhor, esse período de inscrições, principalmente o nacional, ele serve somente para jogadores ou técnicos se encaixam? Não, ele é somente para jogadores. Por enquanto, pelo menos, ainda não existe nenhum tipo de limitação para transferências de treinadores. Nacionalmente existem algumas, né? Por exemplo, que foi imposto esse ano, que é a limitação, né, de demissão de dois treinadores, que está uma coisa meio para inglês ver, mas que já é um princípio de algum tipo de limitação nesse sentido. Mas a FIFA só impõe limitações nesse sentido para treinadores com relação à duração do contrato. Ela não impõe nenhum tipo de limitação para transferência de treinadores hoje, né? Acredito que eventualmente isso talvez seja implementado, mas isso também vai um pouco contra o lobby dos clubes, né? Da discricionalidade de poder mandar um treinador embora durante a temporada.
Acredito que isso demore um pouco mais para mudar, se é que vai haver algum tipo de mudança, algum tipo de limitação. Hoje isso não existe. Ah, não, beleza, obrigado. Então, assim, a gente ficou muito falando aqui sobre questão de período de tempo, que é basicamente o que é a janela de transferência, é um período. Mas agora Isso. vamos falar de valor, de gasto. Existe alguma limitação de compra ou de venda durante esse período? O time pode ser impedido de contratar dentro do período por ter ultrapassado algum limite ou algo do tipo? Olha, com relação a teto de gastos e afins, hoje só a UEFA impõe o fair play financeiro, né, e coloca qualquer tipo de limitação nesse sentido, mas é uma imposição da UEFA, não é uma imposição da FIFA. Tá? A FIFA não impõe que exista nenhum tipo de fair play financeiro às federações, então isso é uma coisa que parte da UEFA só existe na Europa. Né? Há conversas de que isso seja feito no Brasil no futuro próximo, mas ainda não tem nada concretizado. Então, com relação a essa questão de ter um teto de gastos e ter uma limitação financeira para contratações, não existe nenhum tipo de vedação, né, de contratação de atletas, mas existem punições, né, sanções disciplinares, né, inclusive o Pedro conhece bem essa situação aí, trabalhando no Cruzeiro, vi bastante isso também lá, né, que é o que se chama de transfer ban, que é o banimento do registro de atletas, né, então como punição disciplinar por ter descumprido uma decisão da FIFA, né, normalmente por não ter pago algum valor, né, a atletas ou outros clubes, enfim, a FIFA pode sancionar o clube e proibir o clube de registrar novos atletas durante X janelas de transferências, né, período de registro. Normalmente são 3, é o mais comum. Então, não existe nenhum tipo de limitação para quem não fez nada errado, digamos assim, né, no Brasil, mas existe a possibilidade de que sanções impeçam os clubes de registrar novos atletas. Isso também é uma sanção que pode vir internamente, no nosso caso aqui no Brasil. A gente tem a CNRD, que é a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, que tem como uma de suas premissas também aplicar essa punição, né, de banimento de registro de novos atletas. Mas em condições normais de temperatura e pressão, digamos assim, não existe nenhum tipo de vedação para os clubes brasileiros. Com relação aos clubes europeus, existe a questão do fair play financeiro, mas com relação aos clubes brasileiros, ainda não existe nenhum tipo de limitação se você não tiver nenhum tipo de punição em vigor. Beleza, obrigado. Eu tenho uma pergunta em cima da sua resposta, que foi em relação a essa última pergunta do Pedro. Na sua opinião, na verdade são duas perguntas, né? Você acha que no Brasil se faz necessário alguma rigidez maior em relação a isso? E qual das punições você acha mais efetiva? Porque, ao mesmo tempo que eu acho que você tem que, não sei se educar é a palavra correta, mas eu vou usá-la, educar o clube para que ele não tenha essa atitude novamente, mas, ao mesmo tempo, você também não pode, não sei, correr o risco de pegar um clube, a maioria dos clubes do Brasil, eles estão com dificuldade financeira, você pode simplesmente afundar um clube desse, como acredito eu que uma das punições que o Cruzeiro tenha sofrido tenha impactado fortemente na atual situação do clube, o Vasco, outros clubes do tipo, que estão em situações parecidas. Então, eu queria saber sobre essa questão. Se você acha necessário no Brasil ter uma rigidez maior e se qual a efetividade de punição você acha mais justa e qual punição você acha melhor? Olha, eu sempre fui do time de que eu acho que o futebol tem que ser organizado e todo mundo tem que seguir as regras, né? Então, eu sou a favor de rigidez nesse sentido. Eu acho que aqui no Brasil, durante muito tempo, a gente tratou o futebol como amador e já há uns bons 20, quase 30 anos, ele na verdade é um negócio e não é tratado como tal. Então, já que a gente não muda por bem, a gente tem que mudar por mal, né? Porque, afinal de contas, a FIFA, essa sim, gere tudo como um negócio, né? Pensa até demais no dinheiro. Então, enquanto a coisa não está dando frutos, enquanto há problemas de organização que atrapalham o desenvolvimento da liga, especialmente no que se refere a dar lucro, né, a FIFA vai interferir e, na minha opinião, a FIFA tem que interferir mesmo, porque senão realmente as coisas não vão mudar. Né? Essa rigidez da janela de transferência, especialmente, eu sempre achei muito boa, né, por causa da questão da previsibilidade do campeonato, da integridade da competição. Acho ótimo que dentro do Brasil a gente tem essa limitação agora, porque até para aliviar um pouco e deixar os clubes trabalharem um pouco sem a torcida perder a cabeça e pressionar de maneira completamente absurda, né? Perde um jogo, tem que contratar um jogador, senão nada tá bom.
a própria torcida vai saber que vai ter determinado tempo, determinado prazo do ano, que isso não vai poder ser feito, né? Isso, de outra maneira, isso coloca uma pressão saudável no clube com relação a fazer um planejamento mais bem feito, né? Então, eu acho que só temos a ganhar com essa rigidez em termos de flexibilização, né? de corte dessa flexibilização, né? da nossa janela de transferência nacional. E com relação às punições, cara, eu acho que vale a mesma lógica. Eu acho que se não houver nenhum tipo de punição, se não sangrarem os clubes, a coisa não vai mudar. Nenhum clube tem interesse em fazer as coisas da maneira correta. Não tinha, né? Agora está mudando ainda bem, mas os clubes não tinham interesse em fazer a coisa da maneira correta, pura e simplesmente porque é o certo, né? Porque é o ético, porque é o que está na regra. Então, sempre o jeitinho brasileiro imperou aqui, né? Isso é uma coisa que sempre me incomodou demais e eu acho que punições, inclusive, deveriam ser até um pouco mais severas, na minha opinião, né? Tem clubes aí que seguram 2, 3, 4 transfer ban até achar alguém que esteja disposto a pagar e não cumpre, né, com as decisões que deveriam ter sido executadas. E a FIFA eu acho que demora demais para poder tirar pontos dos clubes. Eu acho que 3 períodos de registro é muito tempo, né? Especialmente pensando no lado do credor, que pode estar precisando daquele dinheiro para o próprio planejamento ali, não tem culpa, né? O credor não fez nada de errado, né? Ele precisa daquele dinheiro para poder tocar a própria operação. E muitas vezes esse pagamento é negligenciado por parte do clube devedor, simplesmente porque não tem mais nenhum sentido pagar, né? Se o clube está com um banimento de registro, por exemplo. Na minha opinião, a punição subsequente já deveria ser perda de pontos, né? Para que o clube não tivesse vários banimentos de registro que acabam que se tornam inócuos, né? Em termos de receber novas punições. Então, e assim, a FIFA também tem essa postura, né, em alguns momentos. A FIFA não tem dó, digamos assim, dos clubes, né? Na verdade, a FIFA, o foco dela é sempre nas seleções nacionais, né? Ela quer mais que os clubes se explodam, e não facilita para os clubes de nenhuma maneira, especialmente para os clubes que não seguem as regras. Então, especialmente considerando que a FIFA é uma entidade europeia que pensa muito na elite do futebol, né? Uma política muito eurocêntrica deles, eles partem do pressuposto que todos os times são milionários e têm condição de pagar tudo. Então, eles não consideram que as punições são rígidas. Eu, inclusive, acho que são até relativamente leves, considerando o nível de avacalhação, né, do futebol. Isso não estou falando só do Brasil, estou falando de qualquer liga que não seja das ligas principais europeias, uma ou outra em outros lugares, né, Estados Unidos, Japão, enfim. Em geral, isso é um problema bastante generalizado. Eu acho que a punição ainda está até pouca, né? Nacionalmente aqui, a gente tem a CNRD que aplica banimento de registro, mas não aplica punição de perda de pontos, por exemplo. Então, os clubes deixam a dívida lá eternamente, porque eles sabem que a CNRD não vai fazer mais nada, né? E quando for para pagar junto, pega um empréstimo, paga tudo de uma vez, enfim. Então, não acho que é rígido demais, acho até que é rígido de menos, e não acho certo colocar a culpa no sistema pelos erros de gestão dos próprios clubes, entendeu? E acho que as coisas não vão mudar se realmente não houver um acordo apertando o pescoço, porque afinal de contas é um negócio. A gente tem essa crítica toda aí, né? O Cruzeiro está recebendo muita crítica nesse momento por causa da SAF, tudo, de tomadas de decisão baseadas exclusivamente no financeiro, mas os clubes chegam num ponto que se você não fizer isso, o clube vai simplesmente acabar. Então, a coisa chegou num ponto tal que hoje não é sustentável equilibrar decisões financeiras com decisões que agradem a torcida, né? Então, eu acho que o torcedor, no geral, tem que entender, especialmente quem for trabalhar dentro desse mercado, tem que entender que as decisões têm que ser pensadas financeiramente, sim. E eu acho que a punição disciplinar, quando não existe nenhum tipo de respeito a essas regras, tem que ser muito rígida mesmo. Caso contrário, as coisas não vão mudar. Eu concordo bastante com você. Falo porque eu torço para um time que está passando, igual eu falei, torço para um time que está passando por uma situação bem parecida com a do Cruzeiro. E, cara, beira o inadmissível, porque é o que você falou. Tem a receita do bolo, é só seguir. Mas os caras preferem, assim, pela onerosidade ser menor e por um caminho que não seja o legal. Então, tem que sofrer com as consequências, como tudo. E Exato. agora passando para a conta tem que pergunta chegar. de fato. Exato, a conta tem que chegar. Porque senão você pega o clube que está andando na linha, você simplesmente fala, enfim. Exato. Você favorece quem não está fazendo as coisas de acordo com as regras. Exato. A próxima pergunta, ela foge um pouco assim da parte mais técnica, é mais, eu diria que uma curiosidade nossa.
A janela de transferências, elas são exclusividade do futebol ou em outros esportes também funcionam dessa maneira? Não sei. Eu, pessoalmente, nunca ouvi falar de janela de transferência em em outro esporte. O que normalmente acontece, pelo menos da minha experiência, né? Não, eu normalmente milito dentro do futebol, então tive pouca vivência em outros esportes, mas conversando com outras pessoas, né? Enfim, tendo algum contato, ainda que indireto com essas situações, eu nunca ouvi falar de nenhuma janela de transferência nos mesmos moldes do futebol. Né? O que existe normalmente é um período de inscrição para as competições, né, que é uma coisa, aquela coisa que eu falei da regulamentação complementar no futebol, né, e isso acaba determinando quando que os atletas vão entrar e sair dos clubes, até porque na maioria dos esportes os contratos normalmente são de uma temporada, né, ou até menos que isso. Então não tem uma necessidade de regulamentar, pelo menos ainda não tem necessidade de regulamentar tanto, né, uma época específica para registro e para transferência de atletas, porque normalmente isso já acontece por decurso natural dos contratos. Né? Então, acaba que isso não se faz necessário. Então, acho que é isso. Vamos fechar mais um programa. Foi muito agregador esse programa aqui com você hoje, André. A gente queria te agradecer bastante por participar com a gente, por compartilhar todo o conhecimento que você tem. Se você quiser dizer uma última palavra, se quiser compartilhar suas redes sociais, fica à vontade, o espaço é seu. Bom, eu que agradeço, né? Como vocês perceberam já claramente, eu gosto muito de falar, especialmente de falar sobre temas que eu curto, né? Como esse, por exemplo. Eu sempre migrei para essa área internacional justamente porque eu gosto mais, e esse é um dos meus temas favoritos, né? Gosto bastante. Muito obrigado mesmo pela oportunidade, espero que eu tenha agregado para vocês aí. Não sou nenhum doutor no assunto, não, mas tenho alguma bagagem, alguma experiência. Espero que eu tenha esclarecido algumas coisas para vocês. Quem que tiver interesse também de entrar em contato, pode ficar à vontade, né? Eu estou no LinkedIn, André Oliveira. Eu estou no Twitter também, André Oliveira TL. Eu estou no Instagram, eu tenho um Instagram profissional para postagem de conteúdo e tudo. Inclusive, o post dessa semana foi sobre janela de transferência. É @andré.desp, de desportivo, DESP. Né? E aí, quem quiser entrar em contato por lá, fica à vontade, gente. Eu tento ser o mais aberto possível à discussão, à conversa de qualquer espécie. Igual eu falei, não sou nenhum Marcos Mota, não, mas estou à disposição de quem quiser algum tipo de ajuda, de conselho, de pergunta, inclusive até me reprimir em algum sentido, né? Se achar que eu estou fazendo alguma coisa errada, falando bobagem por aí, fica à vontade também. Estou sempre aberto à discussão. Mas brincadeiras à parte, falando sério agora, muito obrigado pelo convite. Sempre gosto bastante de participar nesse tipo de evento. Peço desculpas se eu fui informal demais, é o meu jeito, né? Eu não gosto muito de tratar esse tipo de coisa como aula, né? Não gosto de ser chamado de doutor, não gosto dessas pompas, né? Dessa cerimônia toda, porque eu gosto de chegar e trocar uma ideia aberta mesmo, né? Eu acho que a coisa se torna mais interessante para quem está ouvindo. Então, fiquem à vontade para poder me mandar mensagem. Quem quiser me procurar aí em qualquer uma dessas redes sociais que eu falei agora. Não sei se vocês têm algum canal de comunicação escrita com o pessoal, mas eu posso mandar para vocês também. E é isso. Até uma próxima. Se vocês quiserem me chamar, estou sempre à disposição. Tá? Muito obrigado mesmo pelo convite. Valeu, André. Obrigado, Paulo. E é isso, então. A gente pede para que você se inscreva então no canal do Lei em Campos, acompanhe a coluna no site do Lei em Campo, siga o nosso perfil no Instagram e até uma próxima. Até, gente. Valeu. E, André, foi um prazer enorme. Abraço. Forte abraço. Valeu, pessoal. Prazer foi meu.